Qual é a jornada que o cliente faz na sua farmácia? Você conhece? Se não conhece, esse vídeo é para você. Conhecer a jornada do seu cliente possibilita aumentar a conversão, o ticket médio e, claro, o seu faturamento. Fica comigo até o fim do vídeo, é logo depois da vinheta. Olá, que bom ter você aqui de volta. Está no ar mais um É de Farmácia. Toda terça-feira, 19 horas, a gente tem esse encontro aqui marcado. E se você está aqui, mas ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para não esquecer e ative também o sininho das notificações. Assim, toda vez que a gente publica um vídeo, o YouTube te avisa. E se você preferir, esse conteúdo está disponível em formato podcast no Spotify e no Google Podcasts. Hoje vamos falar sobre como conhecer e entender a jornada que o shopper faz dentro da sua farmácia. E quem nos ajuda nesse entendimento é Alex Pereira, diretor de marketing na Solux. Alex, muito obrigada, seja bem-vindo aqui ao canal. Obrigado, Viviane, obrigado a todos aí que estão acompanhando, né? Vamos tentar aí desvendar alguns mitos, dar algumas dicas, né? E ver se a gente consegue ajudar aí o lojista, que você chama o shopper, né? A conseguir ter uma melhor experiência ali nas suas compras. Com certeza vai ajudar. Olha, o Alex, há 12 anos, vivencia o ecossistema de startups em projetos de tecnologia e empreendedorismo. E no mercado B2B, acumulou experiências em empresas como Johnson & Johnson, que você conhece muito bem, Embraer, LG e Algartec. Bom, Alex, conta pra gente por que a farmácia deve conhecer a jornada do cliente e quais os benefícios que isso traz para o negócio dela. Legal, eu acho que a gente usa esse termo hoje em dia, né? Mas isso é algo que acho que sempre existiu, entender qual é o passo a passo que um cliente, quando você oferece um serviço ou um produto, ele percorre para consumir o que você está oferecendo, né? Seja um serviço ou um produto. Hoje a gente chama isso de jornada, né? A gente tenta fazer esse mapeamento para tentar entender esse percurso que o cliente faz, para a gente ver, pô, o que eu estou propondo oferecer, estou cobrando por isso, né? Normalmente um serviço ou um produto. Eu consigo passar a percepção de valor que eu gostaria de estar passando? Então, essa questão da importância de entender todo esse percurso é fazer um cálculo entre o que eu estou oferecendo, eu estou conseguindo agregar valor para o cliente nessa jornada que ele percorre. Então, acho que a importância é essa, porque não dá para oferecer qualquer serviço ou qualquer produto, senão você vai brigar sempre por preço. Se você trabalha a questão da experiência, você não tem que ficar conquistando aquele novo cliente, né? Porque ele vivenciou uma experiência tão fantástica e ele conseguiu ter algo tão fluido com você que ele vai comprar novamente, vai usar novamente o seu serviço, que o que hoje a gente chama de fidelidade, né? Então, o que mais tem aí é consumidor que não é fiel a uma marca, ele vai muito por preço, ou ele não faz, ele acha que as jornadas são todas iguais, né? Então, a questão da jornada e você se diferenciar nessa jornada é você tentar ser diferente e realmente oferecer aquela experiência fantástica ali para o cliente, né, Viviane? E que no final das contas, essa jornada ela vai culminar sempre com a venda, né, com a concretização da venda daquele produto. Acho que o objetivo final da farmácia é conseguir fazer o consumidor, o cliente, levar aquele produto para casa. Mas eu imagino que entender a jornada do cliente, aí me corrija se eu estiver errada, é justamente tirar os pontos de atrito, evitar que esse consumidor tenha atritos ao longo dessa jornada e desista da compra dele. Tô certa? Sim, você está certa. Eu acho que isso é algo que, nesse setor específico que a gente está falando, ele é muito recorrente, né? Então, alguém que entrou num estabelecimento para procurar alguma coisa e ele saiu sem utilizar um serviço ou levar um produto, ele não encontrou o que ele queria. Ele percorreu uma jornada e aquela jornada foi interrompida no meio do caminho, né? Então, eu acho que essa é uma questão realmente muito importante. E esse mapeamento, né, Viviane, ele é muito importante de você conseguir entender por que que isso está acontecendo, né? Então, quando você tem as jornadas que o cliente percorre de uma forma muito clara, você consegue entender qual é o ponto específico daquele caminho que está interrompendo, que talvez a jornada não está tão fluida, né? Então, quando você não tem um mapeamento, quando você não tem no radar se ele primeiro consultou num site, se ele já sabia o que ele queria, se o que ele precisava era um atendimento quando ele entrou ou não,
Se você não consegue compreender isso, como que você vai saber o motivo dele ter deixado a loja, né? Então, acho que é exatamente esse ponto. Tem essa questão da falta do produto, né, que a gente fala que o termo técnico é ruptura, né, se ele não encontra, ele não concluiu essa jornada. Tem também preço, ele pode ali no meio do caminho ter percebido que aquele preço... É lógico que no setor farmacêutico é muito mais, Alex, uma percepção de preço do que um baixo preço de fato. Tem até uma pesquisa da Febrafar, do Instituto da Febrafar, que mostra isso, né? Que o cliente entrou numa determinada farmácia, pesquisou pela primeira vez o preço e depois ele continuou voltando a essa farmácia sem pesquisar o preço, mas porque ele manteve naquela memória uma percepção de preço baixo. Então tem a questão do preço, tem a questão da falta do produto, tem a questão de não ter o preço naquela gôndola, e isso é um ponto de atrito importante. Tem a questão de uma loja escura, desorganizada, que não é agradável. Então eu acho que tem aí nessa jornada muitos elementos. E aí o que eu quero te perguntar é o seguinte: vamos pensar, porque hoje a gente tem alguns perfis no varejo. A gente tem as grandes redes, que são altamente profissionais em fazer essa jornada. Nós temos redes associativistas que contam com a base, né, com a gestora ali daquela rede, que tem profissionais que orientam. Mas vamos pensar que está assistindo a gente uma farmácia independente, que não sabe nem por onde começar. Essa farmácia independente, que está sozinha, que tem 1, 2, 3 lojas, que é pequena ainda. Que orientação você dá para essa farmácia entender a jornada do cliente que entra na loja? Ele não tem ninguém para contar, ele só pode contar com ele, com a equipe, com quem está ali dentro de casa. Como é que ele pode mapear e entender a jornada que o cliente dele faz? Uma dica que a gente traz, que é uma teoria, na verdade, baseada em um livro, né, que chama Jobs to be Done, que é o trabalho a ser feito, né? É a primeira jornada que o lojista, ali, o empresário precisa mapear. É a jornada principal. O que aquele cliente busca fazer? Para dar um exemplo muito claro, então, um aplicativo de transporte, por exemplo, qual é a jornada Job to be Done desse aplicativo? Te levar do ponto A ao ponto B. Você tem várias microjornadas, que é quando você abre o app, quando você solicita a viagem, quando você chega no caminho, quando você vai pagar. Só que qual é o objetivo que você tinha quando você solicitou aquele serviço? Chegar, ir do ponto A até o ponto B. Essa é a jornada Job to be Done. Então, quando uma rede oferece um serviço e aquele cliente entra para comprar aquele serviço, vamos imaginar uma loja física, né? O que ele estava buscando? Pô, ele estava com dor de cabeça, ele precisava de um remédio para um medicamento para dor de cabeça. E ele procurou, essa era a função que ele tinha, esse era o objetivo que ele tinha quando ele entrou. Então, o que o lojista tinha que fazer primeiro é entender quais são as jornadas Job to be Done do negócio. Então, se você oferece um serviço de televendas, por exemplo, por telefone, pedido por telefone, o que ele espera? Ele espera um atendimento, ele espera que você tenha um produto que ele ligou buscando, e ele espera que, se ele efetuar aquela compra, aquele produto vai chegar para ele. Se ele está comprando por telefone, muitas vezes é porque ele não quer ir até a loja, ele não pode ir até a loja, né? Então, qual é a jornada desse atendimento? Essa jornada, todos esses pontos eles serem fluidos, e o cliente conseguir fazer tudo aquilo que você está propondo para ele. Ó, se eu ofereço um telefone para você ligar e fazer uma compra via televendas, essa jornada ela tem que ir do início até o fim. Ele não pode se interromper no caminho, entendeu? Ou por uma falta de atendimento, ou uma falta de informação. Então, na loja acontece a mesma coisa. Se você propõe que você vai oferecer um medicamento X que ele estava buscando, ele pretende chegar na loja e comprar aquele produto, né, aquele medicamento que ele estava precisando, de uma forma fácil, que ele consiga ver um preço competitivo na percepção que ele tem, né? Então, ele não pode ver algo, nossa, isso aqui está muito mais caro do que um outro lugar que eu vi, ou algo nesse sentido, né? Então, essa jornada, eu acho que a primeira dica que eu colocaria aqui, ô Viviane, para a audiência pensar, que qual é a jornada que eu realmente ofereço, que ela não pode ter atrito nenhum, eu tenho que entregar ela de forma impecável. Então, a primeira coisa que o lojista precisava colocar era mapear a jornada Job to be Done dele. Então, mas eu acho que o desafio é conseguir fazer esse mapeamento, porque ele tem que, por exemplo, ter uma equipe que está olhando, porque eu consigo entrar numa farmácia e sair dessa farmácia sem ser abordada por ninguém. E entrar e sair
simplesmente entrar e sair, eu deixei a farmácia. Aquelas pessoas que estão lá no balcão, ou quem, elas não sabem por que eu entrei e por que eu saí. Tem uma forma de entender isso, de por que essa pessoa entrou e saiu? Como que o dono da farmácia vai identificar o motivo dessa desistência, se o consumidor não fala com ele, se o consumidor não se comunica com ele? Exatamente. Ô, Viviane, um ponto é, quando você vai fazer um mapeamento de jornada, né? Quase sempre, quando você começa a fazer um mapeamento de jornada, você se coloca no lugar do consumidor e você sabe exatamente, você conhece o lojista, ele conhece o cliente dele, ele sabe qual é a jornada que ele percorre, mas ele precisa visualizar isso, ele precisa colocar num Excel, num PowerPoint, no papel, de alguma forma ele precisa desenhar todos os pontos de contato que aquele cliente percorre, e o lojista ele conhece o cliente dele. Se ele não conhece, ele se coloca no lugar do cliente, tenta percorrer essa jornada por meio de um cliente oculto ou algo nesse sentido, para ele conseguir realmente entender qual é esse caminho. E uma solução que o cliente oculto é uma estratégia interessante, né? Assim, de identificar. Né? Ela é muito. Quando você veste o sapato do cliente ali e realmente tenta percorrer aquela jornada do seu próprio negócio, né? Muitas vezes você consegue identificar um erro que você, às vezes, você falava, putz, eu achei que eu estava acertando nesse ponto, mas não está fluido. Eu ligo lá no telefone, fica tocando e ninguém atende. Porque, às vezes, estava atendendo um outro cliente no presencial. Então, a minha jornada entre oferecer um serviço de tele e eu atender presencialmente, às vezes é a mesma pessoa. E aí, enquanto ela está atendendo, ela não consegue atender um telefone ou algo assim. Então, aquela jornada, ela está tendo um problema de atrito, né? Mas, respondendo a pergunta que você trouxe, um cliente, ele entrou na loja e ele saiu, ele desistiu de uma compra. Como que você consegue compreender isso? E aí a gente coloca aqui, lembra que eu falei da jornada do cliente do começo ao fim? Um ponto que a gente sempre trabalha hoje, que o mercado está utilizando, é sempre colocar a voz do cliente como um último passo da jornada dele. Então, por exemplo, o cliente entrou na loja, percorreu toda a jornada, comprou um produto, depois ele recebe uma possibilidade dele apontar, pô, aqui vocês estão errando, aqui eu tive um problema, ali eu tive um problema, e com base no feedback de uma massa de clientes que talvez percorreram bem aquela jornada, você pode identificar que para alguns clientes, eles vão apontar para você onde que você pode estar errando. E aí isso é uma pista de onde você pode estar errando. Então, vamos imaginar que muitos clientes estão reclamando de variedade de um produto específico. Você já sabe que tem muitos clientes que mesmo ele tendo entrado para comprar aquele produto, ele efetuou outra compra, né, de um outro produto, mas o feedback dos clientes trouxeram para você aquela informação. Quando um outro cliente que desistiu de uma compra, ele foi embora, né? Você pode ter uma percepção ali de que aquele pode ser um dos problemas, porque os outros clientes estão te apontando isso. Então, quando você coloca essa jornada do cliente, né? E você ouve todos esses clientes, você consegue ter pistas de onde que você pode estar errando. Entendeu? Entendi. Aham. Entendi. Agora, uma coisa que você falou antes também é importante. A gente deve considerar que as jornadas elas são diferentes no delivery, no aplicativo, no e-commerce, é isso? O dono da farmácia ele tem que observar as jornadas de cada canal, entender as jornadas de cada canal. Exato, como eu falei, né, a jornada de Optive Dano, a sua jornada principal é o serviço que você oferece. Se você escolher um novo canal para oferecer aquele serviço, então vamos supor que você oferece um serviço de compra online e retira na loja. Essa é uma jornada. Uma jornada de compra na loja física. Uma jornada de que você liga num telefone e você compra por telefone e recebe em casa, que é o delivery ali, né? Que é a jornada de entrega. Você tem jornadas de vender por marketplaces, por exemplo. Cada canal novo que você abre como possibilidade para o cliente, é uma jornada nova que você está criando, é um novo canal, uma nova possibilidade de venda, né? Então, essa jornada precisa ser mapeada e você precisa garantir que você está conseguindo fazer aquela jornada e que ela não está atrapalhando as demais, entendeu? Que é aquele exemplo que eu te dei. Então, você está vendendo pelo aplicativo, mas o pessoal da loja não tem treinamento adequado para receber os pedidos que vêm de forma online. Como que vai ser essa jornada do online, né? Provavelmente você vai ter algum atrito, algum problema naquilo. Então, essa ideia de omnichannel, né, Viviane, que o pessoal trabalha muito esse termo, né, de multicanalidade, sempre que você abre um novo canal para ofertar um serviço ou um produto para o cliente,
aquela jornada ali você tem que garantir que você vai conseguir entregá-la bem e que ela não vai atrapalhar os demais canais que você já utiliza, né? Eu entendi. E nessa jornada, para essa jornada ou para essas jornadas, quando é mais de uma, é importante a gente estabelecer indicadores, estabelecer métricas de satisfação do cliente? Sem dúvida, até um ponto que a gente traz, né? Ouvir o feedback de clientes, ô Viviane, sempre foi algo complexo em relação a... Sempre foi muito qualitativo. Então, por exemplo, era uma urna de sugestões, era uma conversa junto com o vendedor, ou uma ligação que você faz. Isso é muito importante, isso continua valendo, só que isso não é algo que você consegue fazer com todos os clientes e de forma recorrente. Então, o que foi criado? Um dos indicadores que é o mais popular hoje no mercado é o NPS, né, o Net Promoter Score. É um indicador que, por meio de uma pergunta simples, que é o quanto você recomendaria essa nossa empresa para um amigo ou para um parente, e uma nota de 0 a 10, você consegue definir e classificar esses clientes entre promotores da marca, que é quem fala bem de você no mercado, né? Neutro, que é aquele que não está muito surpreendido com a experiência que ele vivenciou, e os detratores, que é quem deixa notas de 0 a 6. A aplicação desse tipo de pesquisa, você consegue transformar aquelas avaliações dos clientes que antes eram qualitativas em quantitativas, que é o quê? Uma métrica de satisfação do cliente. Então, você tem um número que você consegue medir de forma recorrente e você consegue classificar se você está conseguindo aumentar o NPS ou diminuir o seu NPS, entendeu? E aí você consegue ter essa noção. Ele pode fazer essa pesquisa de várias formas, né? Ele não precisa ter... Eu conheço uma rede, por exemplo, que no caixa tem uma telinha e enquanto o atendente efetua lá a operação de pagamento, enfim, aparece uma pergunta na tela, né? O quão satisfeita eu estou com aquele atendimento, tem umas carinhas e eu ali escolho. Quer dizer, isso é um NPS. Isso é um NPS. Tem outras metodologias, não somente o NPS, né? O CSAT, que é aquelas estrelinhas do seu aplicativo de delivery de comida ou do seu aplicativo de transportes, né? Aquelas 5 estrelinhas, ela é o CSAT. No final, essa é uma das mais populares, né? Mas o NPS... CSAT significa o quê? CSAT. Customer Satisfaction. Satisfação do cliente. Customer Satisfaction. Tá. Então, a implementação de indicadores desse tipo, por meio do canal que você puder utilizar, né? Seja por e-mail, por telefone, por SMS, ou mesmo na boca do caixa lá, com a forma dele conseguir deixar uma nota, você consegue mensurar esse indicador em cada jornada e você consegue ver se aquela jornada você está melhorando ela ou não, com base nas correções dos pontos que você está conseguindo identificar por meio da pesquisa, entendeu? Então, eu acho que uma dica muito interessante é a implementação desse tipo de indicador para facilitar a coleta desse feedback de cliente. Alex, você coloca também que um ponto importante é fechar o ciclo de atendimento. O que significa isso dentro dessa jornada do cliente? O que significa fechar o ciclo de atendimento? Vamos recapitular, né? Então, você mapeou a jornada, você implementou indicadores de satisfação para você conseguir o feedback do cliente de forma recorrente, né? Implementou esses indicadores como parte da jornada, ou seja, ele percorre toda a jornada com você e no final ele recebe uma pesquisa de satisfação para ele deixar opinião. Quando você coleta o feedback do cliente, ele deixou uma pesquisa, ele deixou a opinião dele ou ele deixou um comentário, algo do tipo. Você precisa tratar esse comentário. Então, que é o quê? Entrar em contato com o cliente para fazer a tratativa, responder ele, falar, recebemos aqui uma avaliação. Vamos supor que seja uma pesquisa por e-mail, tá, Viviane? Então, recebemos uma avaliação sua, entendemos aqui o feedback que você deixou, como que a gente poderia melhorar? Entre em contato, a sua central de atendimento, ou o pessoal do seu suporte ao cliente, ou do seu atendimento, pode ser até o pessoal que trabalha na loja mesmo, né? Liga para o cliente recorrentemente. Poxa, tivemos 20 avaliações na última semana. Vamos ligar para os 20 clientes, vamos entender o que ele não encontrou, vamos entender onde foi o atrito, por que ele deixou de comprar, por que ele... Aí você vai entrar em contato com ele, vai fazer a tratativa, que é o quê? A gente chama de inner looping, né? Que é o fechamento de ciclo do cliente, dessa jornada que a gente falou, né? Então, o último ponto foi coletar o feedback do cliente, depois disso você vai pegar aquele comentário, vai
ouvir junto com o seu time, num comitê de clientes, você pode criar dentro da empresa, né? Uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, vocês vão pegar aquele feedback de cliente, e aí depois tem uma última etapa, que a gente chama de outer loop, né? Que é o quê? Melhorar produtos e processos com base no que o feedback do cliente trouxe. Então, você viu que o problema ali era dificuldade de encontrar um produto. Pô, vamos lá na loja, vamos ver como que a gente pode posicionar melhor esse tipo de produto para o cliente achar de uma forma mais fácil. Às vezes esse pode ser o feedback. Pode ser que o feedback seja uma falta de atendimento. Poxa, cheguei, fiquei 10 minutos e não recebi um atendimento. Pode ser que seja esse o feedback. Então, você vai fazer treinamento, você vai mudar algum posicionamento, você vai implementar algum recurso de tecnologia ou de sinalização para auxiliar o cliente. Então, aí você está fazendo o quê? Você está fazendo uma melhoria na sua jornada, no seu processo. É isso que mexe o ponteiro do seu NPS. É você melhorar, porque você só ouviu o cliente, legal, você ouviu o cliente, mas e aí, você não vai melhorar o ponto que ele está reclamando? Então, o outer loop, que é o fechamento de ciclo ali, é exatamente esse processo. Ouve o cliente, trata o cliente e vai lá, melhora o processo, a sua jornada, né? O produto que você oferece. Esse ciclo completo faz você conseguir conquistar mais clientes promotores, entendeu? Que é aquela nota de 9 e 10 no NPS, entendeu, Viviane? Então, esse ciclo contínuo faz você ir melhorando. Então, por isso que quando você estabelece um indicador, que é o caso do NPS, e você aplica todas essas técnicas, né? Você consegue ver aquele seu NPS subindo. O que é o seu NPS subindo? É clientes mais satisfeitos do que insatisfeitos. Porque o NPS é o saldo entre quem fala bem de você e quem está tendo experiências ruins, né? Então, esse processo... também aquele cliente que lá no início deu uma nota baixa, avaliou negativamente, voltou e agora reavaliou e deu uma nota positiva porque ele viu que a farmácia fez justamente o que você falou, que ele fez alguma coisa com aquela informação, com aquele feedback, porque como você disse, de nada adianta você receber um feedback do seu cliente e colocar na gaveta e esquecer. O cliente reclamou, deixa ele embora, daqui a pouco entra outro e compra, né? Se ele pensar sempre assim, não vai sobrar cliente para ele. Normalmente, Viviane, nas tratativas é onde você consegue realmente salvar aquele cliente. Então, era um cliente detrator e ele se sente surpreendido porque você está entrando em contato com ele para lidar com o problema que ele enfrentou e te deu aquela opinião, ele te deu aquele feedback vale ouro, né? Ele poderia não ter falado nada, ser um cliente que não volta mais no seu estabelecimento e compra no concorrente. E, além disso, o detrator ainda fala mal de você, então ele evita de outros clientes, familiares, amigos a retornarem naquele lugar porque ele teve uma experiência ruim. Quando você faz essa tratativa e você melhora você surpreende o cliente. Ele não estava esperando receber uma ligação ou uma resposta com base no feedback que ele deixou. Agora, quando você consegue fazer isso de forma recorrente, consegue fazer isso com todos os clientes, a sua chance de resgatar esses detratores que deram notas ali de 0 a 6, né, ela é muito grande. E quando você conquista esses promotores, você é uma coisa que a gente chama, né, Viviane, é o CAC, né? CAC é um indicador que mede o custo que você investe para adquirir um cliente por meio de ação de marketing, publicidade, comercial, né? Quando você tem um cliente falando bem de você e ele traz novos clientes, você reduz o seu CAC. Você não precisa investir tanto em propaganda para trazer o cliente para sua loja. Então, você reduz o seu CAC e você, pela fidelidade, oferecendo boas experiências, aumenta o seu lifetime value, que é o seu LTV, um indicador que mede o quanto aquele cliente permanece como cliente, que é a fidelidade, né? Então, aquele cliente que é cliente seu há 2 anos, há 3 anos, 5 anos, né? Então, o NPS, ele está muito ligado a essa questão da redução do CAC e aumento do LTV, que são indicadores ali mais financeiros ali do estabelecimento, né, Viviane? É isso aí, quando você reduz o CAC, né, sobra dinheiro para você fazer outras coisas, investir em outras coisas na sua loja. Bom, hoje você viu um monte de coisa aqui nesse vídeo sobre jornada do cliente, como fazer, como implantar indicadores, fechar o ciclo de atendimento. Conta para mim nos comentários o que você achou deste vídeo, se você gostou, deixa o seu like. Se você gostou muito, compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos para a gente divulgar, propagar esse conteúdo, que é um conteúdo gratuito de muita qualidade, porque o Alex veio aqui conversar com a gente
dedicou um pouquinho do tempo dele e do conhecimento. Alex, quero agradecer a sua participação no programa. Obrigado, Viviane, pelo convite. Acho que esse é um tema que está ganhando mais maturidade ali nesse setor, né? Você tem você até trouxe numa pergunta, né? Aquele pequeno varejista que tem uma loja e ele tenta, como que ele pode implementar essas tecnologias que as grandes redes implementam? Muitas vezes, não é necessariamente a adoção de uma tecnologia, às vezes só é mentalidade. Você colocando um feedback recorrente por meio de uma forma escrita mesmo, ou feedback qualitativo ali no balcão, você já conseguiria aplicar todas essas técnicas sem necessariamente ter que ter uma tecnologia, né? Então, se você realmente falar, não, agora eu preciso realmente de uma ferramenta de pesquisa para eu conseguir ouvir o meu cliente de forma recorrente, você pode implementar um sistema de feedback ali na boca do caixa, disparar ali, implementar uma ferramenta de CRM para você deixar o contato que a grande maioria das empresas já tem, né, hoje em dia, para você anotar os contatos do seu cliente para você mandar uma pesquisa por e-mail, SMS, né? Então, você tem N alternativas ali, Viviane, para poder adotar essa estratégia que a gente chama de melhoria do Customer Experience, né? Que é o que a gente carrega até no nome, né, da Solux. É uma solução para a experiência, para a melhoria da experiência do cliente, né? Então, Viviane, acho que fico muito feliz. A gente conversa dia a dia com clientes que estão começando agora nessa jornada de melhoria, né? E eu acho que a gente conseguiu trazer algumas dicas aí para o pessoal. Muito obrigada, viu? Sucesso para vocês. Eu tenho um conteúdo aqui, o link está aparecendo aqui para você, sobre experiência do cliente, que eu fiz também com o Bruno Sodré, tá bem legal, sugiro que você assista pegando o gancho aí na fala do Alex. Quero agradecer a sua companhia, eu te vejo no próximo Ed Farmácia, até lá.